tântricas. Então, vem uma mulher receber massagem tântrica, numa primeira experiência, eu faço ali a parte da massagem manual, estimulo o clitóris, ela não tem muita reação. Quando eu coloco o vibrador, daí ela começa a responder, daí ela começa a alcançar o orgasmo. Isso numa primeira experiência. Depois que ela tá lá para a terceira, quarta, quinta sessão de massagem, o que acontece? Na hora que eu começo a tocar a vulva dela, ela já começa a ter respostas. Na hora que eu começo a estimular o clitóris, então, com a mão, o corpo dela já tá respondendo, porque ela tá muito mais sensível, o corpo dela tá muito mais orgástico, ela responde de uma forma muito mais intensa. Então, o vibrador, ele não dificulta as relações futuras, pelo contrário, ele facilita as relações futuras. Cada vez mais você fica menos dependente do vibrador e você passa a acessar o orgasmo com mais facilidade, tá? Mas existe um mito de que o vibrador dificulta, de que o vibrador, você vai ficar dependente do vibrador. E por que acontece? Porque tem pessoas que não sabem utilizar o vibrador, por isso que é legal vocês aprenderem, tá? Por quê? Inclusive, eu fiz um curso, eu tenho algumas formações aí de terapia tântrica, e numa das minhas formações, eu aprendi o seguinte: em vez de colocar na lateral, orientava colocar na ponta, na glande do clitóris, tá? O que aconteceu durante a minha formação nessa escola? Eu comecei a ter dificuldade de alcançar orgasmo. Por quê? Porque o vibrador na ponta, na glande, ele vai dessensibilizar essa região aqui, já é bastante sensível. Se eu coloco o vibrador na ponta, na glande, eu dessensibilizo. Então, o efeito é o contrário. É totalmente o contrário do que o que eu quero, tá? Então, eu preciso utilizar o vibrador nas laterais. Utilizei na glande, vou dessensibilizar, e daí eu preciso parar de usar o vibrador, ficar nos estímulos manuais, né, para dar um tempo para ele voltar. Eu tenho muitos relatos, assim, de pessoas que depois que descobriu o vibrador, começou a usar o vibrador do jeito errado, né, inclusive até terapeutas tântricas que não tinham conhecimento sobre isso, e daí depois conseguiu resgatar. Então, nada está perdido, tá bom? Mas não utilizem o vibrador aqui na região da glande, sempre nas laterais. Se você fica utilizando na glande, fica cada vez mais difícil alcançar orgasmo, né? Fica até mesmo chegar a ter momentos que você nem consegue alcançar, porque você está dessensibilizando, tá bom? Então, respondendo a questão sobre esse vibrador, que é o Pearl 7, ele não dificulta o orgasmo, pelo contrário, ele facilita o orgasmo, tá? O que tem que fazer é utilizar da forma correta. Se você utilizar de uma forma errada, isso vai prejudicar.